se invertendo os valores. Nesse contexto, nesta manhã, nós estamos aqui a meditar o perigo do ensino progressista. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra progressista, muitas vezes a gente tem aquela teoria dizendo, não, é para que realmente nós possamos nos progredir mais e mais. Na questão, quando nos fala sobre no sentido progressista aqui, irmão, ela realmente tem de intuito de progredir, mas na realidade, na verdade, no contexto, o âmago da palavra progressista, diante da palavra do Senhor, a palavra, ela nos dá, realmente começa a desconstruir, quer dizer, tirar os verdadeiros valores bíblicos. Nesse contexto, eu tirei algumas anotações aqui. Hoje, nosso irmão Kleber, né, conversando com o nosso irmão Kleber, nós vamos dar alguma notícia, a qual realmente, desde o ano 2022, tem algumas palavras, algumas pessoas têm trazido acerca da desconstrução, para tirar o valor real da igreja. Amém? Nosso irmão, eu creio que eu vou somente dar a introdução aqui, para que ele não possa realmente compreender qual é o âmago, ou seja, qual é o contexto da nossa lição nesta manhã. Nesta manhã nós estudando que fala sobre o império do mal. No primeiro bloco que nós aprendemos estudamos sobre embate entre a igreja e o mundo. Como na primeira lição nós falamos sobre a igreja diante do espírito babilônico. A segunda é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nesse contexto, ela nos demonstra qual realmente uma visão distorcida de Deus e da vida, porque fala sobre a doutrina de Deus, sobre pecado, hematologia, que vem do grego hematia, impureza, erro e desvio. E hoje nós vamos estudar sobre visão distorcida, sobre conhecimento de Deus. Outrora nós falamos acerca do pecado, que é hematologia, que vem da hematia, do grego hematia, que significa impureza, erro e desvio. E hoje nós vamos estudar aqui, que vai falar sobre conhecimento de Deus que o mundo tem. O tema como nós falamos aqui, o perigo do ensino progressista. O que é ensino progressista? Ensino progressista essa que é uma teologia liberal, uma teologia liberal que realmente não crê realmente na verdadeira essência de Deus. Louvado seja Deus. O mundo, ele está movido por essa teologia que o apóstolo Paulo, na passagem de Romanos, capítulo 1, ele nos fala que, Romanos capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornando-se louco. Esta é a nossa realidade das pessoas que não conhecem em Deus. O apóstolo Paulo já vinha advertindo nessa questão que realmente nos últimos tempos, porque verdadeiramente, amada igreja, nós estamos vivendo já a última hora da igreja aqui na face da terra. Louvado seja Deus. E segundo, aqui nós vemos, irmão, que a nossa alma que domina o mundo, que o império do mundo que é o sistema que está no maligno, cujo príncipe é a Satanás, e a Bíblia nos diz segundo as cartas aos Coríntios capítulo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é aquele que se pedem que está encoberto, nos quais o Deus desse século encegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Amém? Então, irmão, fazendo uma pequena introdução, eu creio que nosso irmão Kleber estará nos trazendo algum tópico que realmente nossa internet, quando nós falamos de internet, irmão, devemos ter bastante cuidado, fazer uma análise bem realmente esmiuçada, para que realmente possamos
realmente compreender. A internet é importante, mas precisamos, irmão, ter devidos cuidados. Amém? Aqui na nossa introdução, aqui nós vemos, irmão, que nessa lição veremos que o ensino progressista enfraquece a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erro, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Nós vamos falar sobre mitologia. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais, defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seu ensino progressista resulta na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns dos seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Nosso irmão pastor Douglas nos deu um versículo aqui no livro de Judas, ao qual os irmãos que têm a revista, Judas capítulo 1, apesar que é o único capítulo, Judas, versículo 3 e 4, que nos diz assim: amado, procurando eu escrever, apóstolo Judas, dizendo, eu escrevo-vos que toda a diligência acerca da salvação comum tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos e batalhar pela fé que em vós, que em vez foi dada aos santos, porque introduzem alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissoluções a graça de Deus e nega Deus, único dominador e Senhor do nosso Jesus Cristo. Amado, eu estava falando ao nosso chegar, aqui alguns irmãos teólogos nos trazem sobre progressismo, que a nossa Bíblia, ela tem que realmente ter algumas mudanças, tem que fazer algumas avaliações. Inclusive tem um pastor da Igreja Batista de São Paulo, muito grande, muito famoso, por nome de Edi. Agora eu esqueci o nome, Edi Renner. Esse Edi Renner, irmão, ele disse que precisamos fazer algumas mudanças porque eles têm a linha para que realmente venha proteger o LGBT. E segundo a Bíblia Sagrada, nós vemos, irmão, que sodomitas são aquelas pessoas que realmente são do grupo LGBT, que precisamos tirar algum texto da Bíblia Sagrada para que o povo, né, os homens LGBT não venham a ser condenados por Deus. Nesse contexto, amado, eu não quero mais adiantar muito, porque com certeza o nosso irmão Kleber preparou algumas reportagens, alguns áudio, né, para que eles não possam entender essa verdade a qual nós estaremos meditando acerca do perigo do ensino progressista. Amém? Com certeza, irmão, nós vamos, com o passar do dia, nós estaremos realmente ajustando a nossa tecnologia aqui na igreja, porque realmente nós temos muitos materiais, mas nós não temos realmente né, uma TV mais bem ampliada para que o povo, a igreja, possa ver, né, essa verdade, irmão. Muitas das vezes nós pastores, né, ensinam a verdade bíblica, mas como nós vivemos no mundo, e muitas vezes nós ouvimos muitos conselhos, muitos ensinamentos, e para que nós possamos compreender que nossos pastores estão trazendo uma verdade, a Bíblia Sagrada pura, né? Porque realmente o ensino progressista, irmão, ela tira a veracidade, ela tira o contexto da Bíblia Sagrada, a nossa verdade. E muitas vezes nós membros,
por nós ouvirmos, porque nós vivemos no mundo, por nós ouvirmos, a gente começa a realmente entrar em confronto com nossos pastores, que nos traz a verdade, palavra de Deus. Amém? Nesse contexto, irmão, já gostaria de passar. Pois não. É. Exatamente. Exatamente. É verdade. Inclusive, irmãos, eu creio que nosso irmão Kleber vai trazer, refutar um pouquinho sobre o livro de Romanos, capítulo 1, né? Que realmente fala sobre sodonismo, né? Sobre esse ensinamento que alguns teólogos começaram a introduzir no meio da igreja. Amém? Então, irmão, desde já gostaria de passar, amém, ao nosso irmão Kleber. Amém? Que Deus que te abençoe.